Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um debate aqui no canal Último Lance. Antes de começar, já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho e comenta aí embaixo o seu nome e de que cidade você está assistindo. Bom, hoje o nosso tema é um tema quente. O planejamento do Flamengo para o futuro. A gente vai analisar um cenário bem específico. 7 jogadores do elenco principal com contratos terminando no final de 2026. A questão central é, essa abordagem do Flamengo de deixar tantos contratos chegarem perto do fim é uma gestão estratégica que mantém o clube no controle ou é uma procrastinação perigosa que pode custar caro? Eu vou defender que sim. É uma estratégia calculada e prudente. E eu vou argumentar o contrário. Para mim, ao permitir que tantos contratos importantes cheguem nesse ponto crítico ao mesmo tempo, o Flamengo não está sendo flexível, ele está sendo reativo. É uma postura que, na minha visão, cria uma instabilidade desnecessária, enfraquece o poder de negociação e pode fazer o clube perder ativos valiosos, tanto dentro de campo quanto financeiramente. Então, vamos lá. A minha perspectiva é que a diretoria está aplicando o que no mercado financeiro a gente chama de teoria das opções reais. Parece complicado, mas a ideia é simples. No futebol, um ambiente de altíssima incerteza, adiar uma decisão final como uma renovação longa e cara, tem um valor enorme. Cada um desses 7 casos é um universo diferente, sabe? A gente tem veteranos como o Danilo e o Bruno Henrique que estão se aproximando do fim do ciclo. Temos o Everton Cebolinha, um jogador que oscila muito e que já quis sair. E, claro, os jovens como o Iago e o Diogo Alves que ainda precisam transformar aquele potencial em realidade no profissional. Então, tratar cada caso de forma individual, esperando por mais informação, desempenho, condição física, o desejo do atleta, para mim, é a atitude mais inteligente. Isso maximiza o controle do clube. Olha, o que você descreve como uma sofisticada teoria financeira, eu vejo na prática como uma falha básica em outro princípio de gestão. A gestão de ativos e de risco. Ter 7 jogadores, e alguns deles são a espinha dorsal do time, nessa zona de incerteza, isso não é manter opções abertas, é convidar o caos para dentro do vestiário. A partir de julho do ano que vem, o poder de barganha se inverte completamente. Completamente. Todos eles podem assinar pré-contratos e sair de graça. Isso não é controle, é a perda total do controle. Para os jovens, é uma negligência com o patrimônio do clube. Para os ídolos, é uma mensagem de desconfiança. A soma de tudo isso não cria flexibilidade, cria um ambiente de insegurança que pode e geralmente, mina o desempenho do time. Uma gestão proativa já teria resolvido a maioria desses casos, seja com renovação ou com uma venda planejada. Certo, mas vamos pegar essa suposta mensagem de desconfiança para os veteranos? Vamos começar pelo Bruno Henrique. A diretoria, na verdade, está demonstrando um respeito enorme pelo tempo e pela vontade do jogador. Ele mesmo, depois do título do Brasileiro, falou com todas as letras algo como: "Meu desejo, minha vontade é terminar aqui no Flamengo. Esse momento está chegando ao fim, quem sabe pendurar as chuteiras." Diante de uma declaração tão clara de um atleta que vai fazer 35 anos, qual seria a atitude responsável? Oferecer uma renovação cega de 2, 3 anos com um dos maiores salários do elenco seria uma irresponsabilidade financeira. A abordagem atual permite que o clube e o ídolo caminhem juntos nessa temporada final, avaliando tudo para construir um final de carreira que seja honroso para ele e sustentável para o clube. Não, aí eu discordo frontalmente. A questão com ídolos do tamanho do Bruno Henrique, o maior campeão da história do clube, vai além dessa análise fria de custo-benefício. É sobre legado, é sobre estabilidade, é sobre a mensagem que você passa. Uma gestão de excelência não espera a dúvida pública do atleta, ela se antecipa com um plano. O certo seria ter chamado o jogador e dito: "Bruno, sua história aqui é gigantesca. Queremos que você encerre a carreira com a gente. Este é o nosso plano para o seu último ano, com metas claras, talvez até com uma porta aberta para uma função depois que você parar." Isso sim é respeito. Isso gera estabilidade. Deixar a situação no ar alimenta especulação e passa a imagem de que o clube está esperando para ver se um dos seus maiores heróis ainda serve. É uma abordagem pequena para um jogador tão grande. Mas essa clareza que você propõe pode virar uma armadilha.
E se o Bruno Henrique tem um ano espetacular, decide jogos e sente que aguenta mais 2 temporadas em alto nível? Se o clube já colocou ele num plano de aposentadoria, cria uma situação super embaraçosa. A flexibilidade atual serve para os dois lados. E essa mesma lógica se aplica perfeitamente ao Alexandro e ao Danilo. Os dois são veteranos da defesa, o Danilo já foi mais claro sobre se aposentar, o Alexandro ainda é uma incógnita. Manter a situação em aberto permite ao clube avaliar se a dupla ainda rende, se precisa ir ao mercado buscar uma ou 2 peças ou se a solução já está em casa. É uma gestão de elenco dinâmica. Dinâmica ou disfuncional? Porque você fala deles como peças individuais, mas eles são a base da defesa. A incerteza sobre o futuro de 2 líderes defensivos ao mesmo tempo não cria um problema de planejamento? Quem vai ser a voz de comando na zaga no ano seguinte? Como os mais jovens olham para essa liderança sabendo que ela pode desaparecer em 6 meses? Isso cria um vácuo. Clubes com planejamento de longo prazo identificam seus futuros líderes e fazem uma transição suave. O que a gente vê aqui é o risco de uma ruptura abrupta que deixaria o time vulnerável bem na troca de guarda. É uma aposta altíssima. E o desempenho em campo é o grande juiz, né? Ele pode mudar qualquer planejamento. O caso do Varela, que é citado no nosso material, que acelerou a renovação com boas atuações, é a prova disso. E isso nos leva direto ao caso do Everton Cebolinha, que para mim ilustra o valor dessa flexibilidade de forma ainda mais clara. Ele teve um ano que foi uma montanha-russa, com lesão, com oscilação, e ele chegou a pedir para ser negociado. O clube segurou por necessidade. Agora, com mais uma temporada pela frente, o Flamengo tem todas as cartas na mão. Se ele jogar muito, pode receber uma proposta de renovação. Se aparecer uma oferta boa, ele pode ser vendido, gerando receita. Se continuar oscilando, o contrato acaba no fim, sem custo adicional. O clube está no controle da situação. Eu não consigo ver controle aí. Eu vejo uma perda contínua de capital. O Cebolinha quis sair. O clube o obrigou a ficar. Agora ele entra na reta final do contrato como um ativo insatisfeito. Qual a motivação desse jogador? E o mais importante, qual o valor de mercado dele? Qualquer clube interessado agora sabe que o tempo joga a favor deles. A pressão está toda do lado do Flamengo para não perder ele de graça. A decisão de não liberar porque não havia tempo para encontrar um substituto, isso não é uma jogada de mestre. É uma confissão de falta de planejamento. Um clube de ponta tem um departamento de scout que mapeia alvos com antecedência. Perderam a janela ideal para vender por um bom valor e agora correm o risco de ter um jogador descomprometido ou de vender por uma fração do que ele poderia valer. É um ativo se desvalorizando a cada dia. É um risco calculado, não uma certeza de perda. E se essa aposta nos veteranos e no Cebolinha é baseada na performance, nos jovens essa política se torna ainda mais defensável, até meritocrática. Para o Diogo Alves, para o Iago, para o garoto Douglas Telles, a mensagem da diretoria é clara. O futuro no Flamengo não é um direito adquirido pelo potencial, é uma conquista diária. O Diogo, que agora é o reserva imediato, vai ter a vitrine do Carioca para provar que pode ser o futuro do gol. O Iago, que não renovou antes por querer mais espaço, tem agora a chance de mostrar que merece esse espaço. É um sistema que incentiva a competição. Desculpa, mas esse argumento não se sustenta quando a gente olha os fatos do caso Iago. Ele é o exemplo mais gritante de má gestão nesse grupo. Não estamos falando de um juvenil qualquer, mas de um zagueiro que estourou a idade do sub-20, com passagem por seleção de base e que é monitorado pelo mercado europeu. O material é claro, ele já recebeu uma proposta oficial do Grupo City, que não avançou, o clube tentou renovar e falhou em oferecer o essencial, um projeto esportivo, uma perspectiva real de jogar, e agora a situação é a mesma. O staff dele está esperando uma nova investida de fora, o Flamengo está passivamente esperando para ver se um conglomerado europeu vem buscar de graça ou por uma mixaria um talento que ele passou anos formando. Isso não é meritocracia, isso é uma falha primária na proteção do seu ativo mais valioso, a base. Mas você ignora um ponto crucial. A proposta do Grupo City não avançou. As sondagens não viraram algo que fosse bom para o clube.
A diretoria não pode ser refém da especulação e ceder a toda a pressão de empresário por um jogador que, até hoje, não tem uma sequência no time principal. Se o Iago é esse talento todo, ele precisa mostrar contra adversário de Série A, não só em treino ou no sub-20. A diretoria está se protegendo de inflar o salário e o status de um jogador com base em potencial e não em entrega. É uma aposta calculada. Se você performar no nível mais alto, a recompensa vem. A sua aposta calculada ignora a assimetria do risco. Se o Flamengo renova com o Iago por um salário um pouco maior e ele não vinga, o prejuízo é administrável. Agora, se o Flamengo não renova, ele sai de graça e vira um zagueiro de elite na Europa, o que acontece direto com o talento brasileiro. O prejuízo técnico, financeiro e de imagem é gigantesco, irrecuperável. A mensagem que isso passa para os outros garotos da base é péssima. O clube não tem um plano para você, então ouça com carinho as propostas de fora. Uma gestão proativa já teria renovado esse contrato, talvez com um plano de empréstimo para ele ganhar experiência, garantindo o controle sobre o ativo. O que a gente vê é uma paralisia que só beneficia quem quer comprar. Em resumo, eu sustento que a abordagem do Flamengo é a mais racional possível diante da complexidade desse cenário. Eles tratam cada contrato como único, aplicando uma análise de risco e oportunidade, equilibrando responsabilidade financeira com mérito esportivo. É uma gestão que abraça a incerteza do futebol para manter o máximo de opções abertas, evitando se engessar com contratos que podem virar problemas. É a marca de uma gestão moderna. E eu concluo reafirmando que essa coleção de incertezas envolvendo 7 jogadores não é flexibilidade, mas uma perigosa falta de planejamento estratégico. Essa abordagem corrói a estabilidade, desvaloriza ativos e abre a porta para perder talentos formados em casa. Uma diretoria de vanguarda não espera os problemas chegarem. Ela se antecipa, executa planos com antecedência e mantém o controle do futuro do seu elenco. O modo como esses 7 contratos forem resolvidos vai dizer tudo sobre a visão de longo prazo do clube. Fica evidente que as duas perspectivas têm fundamentos sólidos, né? A gestão de contratos num clube do tamanho do Flamengo está longe de ser algo simples e mostra bem essa tensão entre o pragmatismo financeiro e a construção de um projeto esportivo. O nosso material de hoje certamente dá muito pano para manga. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Último Lance. Se você ainda não deixou o like, a hora é agora. E continue comentando aí seu nome, sua cidade. Um abraço e até